Agora mudando um pouco de assunto, naquele início de conversa que a gente teve antes, falando de Santo Isidoro de Sevilha, Sim, que é muito citado por São Tomás de Aquino, sim. e fazer uma contraposição daquele direito medieval, consuetudinário, com o direito moderno. Uhum. Ótimo. Isso é um excelente tema, professor. Bom, o direito da Alta Idade Média era basicamente o costume, né? Costume positivado. Existem vários códigos bárbaros, tipo a Lex Visigotorum, Lex Anglorum, né? A Lei dos Francos Ribuários. São todas muito parecidas, né? Mas o que tem ali? Você tem uma espécie de... Não é um código como o código de hoje. Ela é uma espécie de antropologia jurídica, em que um jurista vai dizer como é que é o direito do povo. Para que serve isso, né? Serve porque naquela época vigia o princípio da personalidade. Então o sujeito ele era julgado de acordo com a lei do local de onde ele era, e não do local do fato, como é hoje e como era em Roma, né? O princípio da territorialidade. Então essas leis elas serviam de acervo para o juiz, né? Mas elas eram testemunhos de como é que a lei funcionava no povo. O direito, o Paulo Grossi diz que a autoridade era indiferente ao direito durante a Alta Idade Média. A autoridade era indiferente ao direito. As coisas vão mudar a reboque do papado, né? A primeira lei moderna teve um impacto formidável na legislação europeia, é o Ditatus Papi de 1075. Né? 1075. 1070, século XI. Isso, que é do Gregório VII. Em que ele é meio que a carta de independência do papado. É quando ele diz que só ele nomeia bispos, né, e starta aí a querela das investiduras. Né? Ele diz que ele pode depor senhores locais, que ele pode revogar leis, agora entenda-se leis costume, né? E que todos os legados dele têm mais poder que os bispos nas localidades, se ele assim disser. Né? Depois disso, o papado começa uma intensa atividade legislativa, certo? Mas sempre uma lei de autoridade, né? Não uma lei de costume, uma lei de autoridade. Os reis começam a se interessar. Imitar, Isso. O primeiro, em primeiro lugar, há um episódio, professor, chamado Segunda Controvérsia de Roncaglia. 100 anos depois, 1176, 101 anos depois, Segunda Controvérsia de Roncaglia. Um imperador do Sacrosanto Império Romano Germânico, esqueci qual, ele convoca uma consulta para saber se o imperador pode legislar. Então ele convoca 34 juristas. 34 juristas. Representantes de 14 comunas italianas e 4 juristas de Bolonha. São 32 juristas. Né? E no final vence a tese de que o imperador pode legislar. Como ele é um vassalo do Papa, ele tem poder de legislar. Então aí se diz que o imperador é o nomos episcopos, ou seja, a lei que vem de cima, e os reis, que eram seus vassalos, eram os primos inter pares, o primeiro entre iguais. Então o imperador faz a lei e está acima dela. E o rei não, ele é um cidadão, ele é o primeiro cidadão, o príncipe, né? Mas ele tem que viver de acordo com a lei. Quando os Estados-nações vão se formar, aí começa a doutrina do direito divino dos reis, que todo mundo pensa que é da igreja e não é. Não é. Que tem como corolário que é o Rex Vel Imperator. Ou seja, rei, logo imperador. Ou seja, todo rei é imperador de seu reino. E a transformação do rei em imperador de seu reino é que vai ser esse movimento de formação dos Estados nacionais, né? Formação das monarquias absolutas. Que em alguns lugares acontece de forma mais profunda, como na França, e em outros menos profunda, como na Inglaterra. Mas é esse movimento, né? Quer dizer, a autoridade pode legislar, mas é um poder papal que depois é dado ao imperador e, por fim... Depois vai se estendendo. Exatamente. Então, os reis modernos, eles são, na verdade, imperadores. Exceto na Inglaterra, que o rei continua primo inter pares. Houve várias revoltas para limitar. É até curioso, professor, que muita gente trata rei e imperador como sinônimo. Né? Como sinônimo. Né? Às vezes até fala, não, o Brasil era império porque era muito grande. Não. O Papa é imperador do Vaticano, que é pequenininho. Né? E a rainha da Inglaterra, que tem muitos súditos. Na realidade o título ficou meio corrompido. Né? Exatamente.
Então, professor, essas transformações, né, e o Papa começa a fazer, os papas começam a fazer as universidades, e os cursos de direito são ali ensinados como cânones e leis, não como direito. A palavra direito, ela é uma palavra tardia, ela aparece só no século XIV. Quando a gente lê a Súmula, ele só fala ius, ius, ius. Né? Ius é o direito dos antigos, quer dizer, é a solução correta para um caso concreto, a solução mais justa para um caso concreto. A ideia de direxio, né, que a lei é um comando, né, ela é moderna. Ela é moderna, ela não havia em Roma, não havia na escolástica antiga, nem nada disso. Ela é para cá. Isso é muito interessante. Se a gente vê que o que era na prática na Idade Média, o que Santo Isidoro comentou nos trabalhos, a etimologia, né, dele, ele valorizava-se muito o costume, que é a lei mais popular que existe. Isso. Porque foi a população, ao longo dos tempos, que formou aquele direito. E essa lei de hoje em dia, que começou infelizmente lá na Idade Média também, é feita por uma autoridade. Quer dizer, ela não é democrática. Os deputados que fazem a lei também não é uma lei democrática, é da vontade deles. Isso. Esse novo modelo de lei é artificial. É artificial. Né? Eu vi que a mesma coisa aconteceu em Roma. Né? Durante a República a lei era popular. Quer dizer, era sancionada pela autoridade, mas ela vinha dos plebiscitos. Tá? E no declínio, no Império, ela se torna artificial. Ela se torna comando. Né? E, claro, hoje tudo se agravou. Né? Porque para que são criados os parlamentos? Essa é a tese do Bernardin. Né? Do Juvenel. O parlamento ele é criado para criar um povo honorário para que o rei avance e crie direitos que ele não tinha antes. Ou seja, para aumentar o poder real contra a população. Então, eu tenho 500, é mais fácil negociar com 500 do que com o povo todo. Então, eu digo, não, foram vocês que escolheram, pelos seus representantes. Então, na verdade, o parlamento ele acelera esse artificialismo de fortalecimento do poder. Isso. E é engraçado como também, a exemplo da Inquisição, que a Inquisição é acusada de ser intolerante, se acusa o direito medieval de ter sido ruim, péssimo, ultrapassado, e ele é que foi o direito mais popular, mais democrático, e hoje, que é o dito democrático, é o mais autoritário que a gente já teve na história. Sim, porque, especialmente com a Revolução Francesa, quer dizer, essa transição do renascimento bolonhês, por assim dizer, ele inicia uma trajetória de leis artificiais. Com a Revolução Francesa, a lei não só é artificial, como os revolucionários viam no direito um instrumento de transformação social. Então a lei ela não é só feita pela autoridade, como ela é feita pela autoridade contra o povo. Ou seja, a lei é uma espécie de formão que vai ajudar a transformar a sociedade no que eu quiser. Ainda hoje é a ideia que as pessoas têm de direito. Se eu chegar para um estudante de direito hoje, perguntar para que serve o direito? Ele fala, o direito existe para transformar a sociedade. Como assim? Então o direito virou um instrumento da revolução na cabeça de muita gente. Infelizmente. Outra coisa que era muito cara para os antigos era a jurisprudência, na acepção do termo. Isso. Valorizar a tradição, os julgados antigos, a melhor aplicação do caso concreto, sempre tinha que estudar os casos antigos e tal. Hoje não. Nesse direito positivo é o que vale o espírito do momento. Se a lei não está boa, já se reforma ela rapidinho. Isso. Aí tá um desprezo pela tradição, né? Isso. O que é o direito romano? O direito romano, se você pegar lá o Corpus Juris Civilis, por exemplo, a parte do digesto, que é mais importante, é a opinião de 1.500 juristas sobre os mais diversos assuntos que você possa imaginar. Então são 1000 anos de Roma julgando casos, ou opinando, né, no caso dos jurisconsultos, e formam um tesouro cultural que resolve boa parte dos problemas jurídicos de hoje, porque o ser humano não muda. A ideia do jurista de hoje é o contrário. Que o bom é o direito novo, né? E que o direito ele vive de novidade. Né? A gente vê muito no Supremo Tribunal o pessoal dizendo, como é que é? O jurista tem que empurrar a história para o lado certo. É revolução. É revolução.
É bem o espírito da Revolução É o Francesa. espírito revolucionário. Então, aqueles falam, não, a Suprema Corte tem uma função iluminista, né, por exemplo. É um absurdo total. O cara é um alumbrado, diriam os inquisidores. Iluminado, um alumbrado. E como é que está o ambiente na faculdade, na universidade de Direito? Como é que é pensada a questão do positivismo, dessas questões de tradição? Então, como é que é? Não existe... O Kelsen ainda está valendo? Como é que é? Professor, não existe propriamente o ensino de Direito no Brasil, hoje. Né? O que se ensina numa faculdade de Direito? Lei e jurisprudência. Eu até brinco que é um curso técnico de lei e jurisprudência. Então, o que se cobra no concurso? Lei e jurisprudência. Quer dizer, o que está no Código Seco e o que o Supremo Tribunal Federal ou o STJ diz sobre o caso. Só isso. Né? O ensino jurídico, ele praticamente desapareceu. Praticamente desapareceu. Então nós temos uma horda de 1 milhão de pessoas aí preparadas para obedecer. E só. Então, como é formado o jurista brasileiro hoje? Ele é formado para inventar formas engenhosas de justificar o avanço do poder estatal sobre os direitos individuais, sobre as liberdades públicas. Esse é o jurista brasileiro. Então não tem ensino. Se você for fazer uma coisa diferente disso, a pessoa vai dizer, não, mas não cai na OAB, não cai no C1. Então, não tem. Infelizmente. Salvo algumas ilhas de excelência, uma ou outra pós-graduação, um ou outro mestre isolado ali. Tá? Mas em geral não... Então o que venceu foi o realismo jurídico, não o realismo clássico, o realismo de achar que o direito é aquilo que os tribunais decidem, né? Que é o realismo então moderno. Não se pensa mais em termos de filosofia do direito, não se estuda mais história, ninguém está muito pouco preocupado com isso. Muito pouco. Da minha universidade tiraram o direito romano sob o argumento de que é muito ultrapassado. Foi ótimo. Nossa, e a filosofia do direito, como é que está? Então, professor, existem bons juristas estudando principalmente no campo do realismo clássico e do justnaturalismo. Né? Deixo até meu abraço aí para o Thiago Magalhães, professor Ricardo Dipp, grandes juristas aí que estão estudando. Né? Para o Marcos Boeira, né? Tem gente de peso estudando. Né? Eu conheço alguns desses. Mas são exceção. Exceção, né? Na sua universidade, como é que é? Não tem, é ruim de falar de colegas, né? Mas eu tenho colegas brilhantes e tal, mas em geral sempre nessa chave do concurso, né? Das provas, do resultado. Tá. Né? E que é um negócio num país socialista como o Brasil. O Brasil já é socialista. No estado como o Piauí, você tem que ensinar os meninos a passar em concurso. Vai ensinar o quê? É ser filósofo? Infelizmente é o que dá para fazer, professor. E no mundo, você chegou a estudar direito, está estudando direito comparado? O Brasil dependeu muito do direito italiano, francês, algumas áreas, mesmo alemão. Como é que você vê o direito europeu? Tá decadente também? Como é professor, que é? Assim, nós temos uma boa tradição, principalmente a influência dos italianos, né? Quando o Brasil era muito influenciado pelos juristas italianos, nós tínhamos juristas melhores. O direito alemão é muito problemático. Muito problemático. Porque na cabeça dos juristas alemães, a função do direito é evitar o nazismo. Só que aí, que é uma ótima função, eu concordo com ela. Sim, porém, não pode ficar só nisso. Né? Não é só, esse não é o problema. O problema é que todo mundo é nazista para eles. Aí o direito vira uma... Eu sei, então encaixa quem eu não gosta, igual aqui no Brasil virou fascista. Exatamente, pronto. Quem não enquadra no que eu penso é fascista. Pronto, aí tá resolvido, né? Muito problemático, né, Bruce? O italiano ainda é o melhor direito? Acho que sim. A Itália tem grandes juristas. É curioso, isso também é na história, né? Quer dizer, os intelectuais italianos são muito eruditos, né? O cara escreve qualquer tratado, mesmo Norberto Bobbio, que era um positivista, você vê a cultura do cara extraordinária. Né? Então todo mundo que escreve lá tem assim por trás de si uma tradição muito forte. Né? É muito interessante. Muito interessante mesmo. Muito bom. E o direito francês chegou a estudar? Não, professor. Não, muito pouco. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.